Sinaliza aluno, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Libras. Essa aula ela é bem básica porque nós vamos aprender a parte inicial da Libras, a datilologia. A datilologia, a soletração ou o alfabeto manual. Então, se vocês verem aí pela literatura, esses três temas é a mesma coisa. São aquelas letrinhas que a gente faz, o alfabeto. A, B, C, D. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto, primeiramente eu sempre vou tentar trazer alguns mitos que acontecem em Libras, que as pessoas têm no senso comum. Então, nosso primeiro mito de hoje é esse. Eu vou colocar aí na tela o nosso primeiro mito e você vai ler junto comigo, tá bom? Em Libras, os surdos se comunicam apenas pelo alfabeto manual. Por exemplo, se eles querem falar casa, eles falam dessa forma. Mito ou verdade? E aí, o que vocês acham? Se você responder o que é mito, você está certíssimo. Nós não nos comunicamos apenas por letras. Por exemplo, se eu fosse me apresentar em português, eu não falo assim M-E-U, N-O-M-E, E-M-A-R-I-O. Meu nome é Mário. Eu falo por palavras. Em Libras vai acontecer da mesma forma também. Eu vou falar por sinais. O equivalente em Libras de sinal são as palavras em português. Então, em português eu tenho as palavras e em Libras eu tenho os sinais. Certinho? Para confirmar que isso é um mito, se você quer falar casa em Libras, vai ser dessa forma. Vai juntar bem os dedos e vai fazer assim. Casa, casa. Dessa forma, tudo tem sinal. Câmera tem sinal, lâmpada, ventilador, ar-condicionado, sofá. Todos esses objetos têm um sinal específico para representar isso em Libras. Então vocês devem estar se perguntando, professor, para que serve as letras? Para que serve a datilologia? Na verdade, esse alfabeto manual nem Libras é só um empréstimo do português. As letras do português que nós representamos em Libras, porque são línguas que estão em contato e tudo. Mas o alfabeto manual em Libras tem um papel fundamental. Para aquele falante básico, assim como você que está começando a aprender a língua agora, até aquele falante fluente, um surdo ou um ouvinte que se comunica há muito tempo. Nesses dois contextos, nesses dois tipos de falantes, eles vão sempre utilizar a datilologia. Eu vou colocar em um contexto básico para vocês como que nós utilizamos a datilologia no nosso dia a dia, tá bom? Nesse contexto básico, imagine que eu sou uma pessoa que está começando a aprender Libras. Estou nos meus primeiros passos para aprender a língua. E o Luan é uma pessoa já fluente. Olha como um falante do básico também utiliza a datilologia no seu dia a dia. Depois eu vou explicar especificamente os contextos que você vai utilizar a datilologia. Mas também a datilologia serve para pessoas fluentes na língua. Veja só esse exemplo. Nesse nível de fluência, eu, Mário, sou fluente, o Luan também é fluente. Vamos ver como nós utilizamos a datilologia no nosso dia a dia. Eu utilizo a datilologia o tempo todo, o Luan também. Vamos ver? Espero que você também chegue nessa fluência em Libras. Nós já vimos que todos os falantes em Libras utilizam datilologia, não é somente para as pessoas do básico. Pelo contrário. E o que é essa datilologia, essa soletração, esse alfabeto manual? O que isso significa? A datilologia serve para nós falarmos nomes de pessoas, objetos, coisas que ainda não têm um sinal. Mas, além disso, ela tem uma importância fundamental para as pessoas que estão começando a aprender Libras, porque é uma estratégia também de comunicação. Por exemplo, se você esquecer um sinal, você pode utilizar a datilologia. Se você também quer saber um sinal novo, você também pode utilizar a datilologia. Vamos olhar esses exemplos para você entender bem como isso funciona.
Nesse primeiro exemplo, eu não sabia qual era o sinal de escola, e o Luan, ele me falou, escola, né? Fez a datilogia, soletrou. ESCOLA. Então serve como uma estratégia de comunicação para quem está aprendendo. E no outro momento também eu esqueci o sinal de escola. E ele me lembrou utilizando a datilologia. É claro que a datilologia não vai funcionar para todos os surdos ou para todas as palavras. Às vezes eles vão ter que explicar o que significa aquele sinal para nós. Nem sempre vai funcionar, porque em alguns momentos nós não vamos encontrar uma palavra específica do português para uma representação em libras. Então, mas nesse momento funciona. Nesses contextos simples funciona. Já que nós vimos a importância do alfabeto manual para todos os falantes, você tem que ficar craque em datilologia. Até você que já sabe fazer as letras, né, que já aprendeu naqueles adesivozinhos ou pela internet, estudando, eu peço que você também repita aí na sua casa, porque não existe bizu, não existe regrinha, é mais fácil fazer as letras dessa forma, diferenciando. Não tem isso. Você vai ter que praticar. A língua é prática. Lembra que uma criança, quando ela está aprendendo a falar português, toda palavra que ela vê, ela vai lá e repete, né? Supermercado, casa, mamãe, ela vai lendo lá e vai soletrando as letras e juntando as palavras. Vai ser basicamente dessa forma que a gente também vai aprender a datilologia. Mas toda vez que aparecer esse sinal, perigo, perigo e cuidado, você vai redobrar a sua atenção, tá certo? Porque vai ter letras parecidas, letras semelhantes àqueles. Então, redobre a atenção nesse momento.